E desde já eu convido os irmãos para abrir sua Bíblia no livro, segundo escreveu Mateus, no capítulo das parábolas, capítulo 13, onde a gente vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Capítulo 13, e versículo 1, acho que é o capítulo 13, onde se tem, acho que é 7 parábolas. Capítulo 13 de Mateus é o capítulo que mais tem parábola, que é um exemplo, uma comparação, a parábola a qual Jesus muitas das vezes falou com as pessoas que as pessoas não entender, e assim dessa forma ele fez. Então, irmãos, capítulo 13, versículo 1, que vai dizer, versículo 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso reuniu na praia. Espera aí, meu irmão, eu acho que eu errei aqui, viu? Versículo 2: E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se, e ao povo reuniu na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, que está, Deus amado, a Tua palavra, meu Senhor, a qual nos mostra a parábola, a qual o Senhor falou e foi registrado e continua falando. E aqui nós estamos, Senhor Deus, para aprender da Tua palavra, para nos edificar, que a Tua palavra nos traz esse direito de ser edificado por ela. Nos ajude, meu Deus amado, a passar ela, Pai amado, de acordo com o que está escrito. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui está a palavra do Senhor, aonde, irmãos, nos mostra, desde o versículo 1, mostra que Jesus, ele saiu de casa e assentou-se na beira-mar, aonde Jesus chega, senta, e ali fica, eu acredito, vendo o mar, vendo as águas, vendo o vento forte, e então, de repente, não vou dizer que foi uma surpresa da parte dele, porque isso aqui que acontecia frequentemente, e então, fala que chegou uma grande multidão, que por isso ele entrou num barco e se ausentou, para que as pessoas, quando chegaram, e a Bíblia vai dizer que a multidão era tão grande, que ele entra num barco
vai para a água para poder falar para as pessoas, porque devido a essa grande multidão, ele ali não daria para falar para as pessoas, porque com certeza as pessoas iam apertar e alguém de lá poderia fazer como de costume as pessoas faziam, por que não dizer como a mulher do fluxo de sangue, e tantos outros, como assim Pedro falou, quando ele falou que alguém me tocou, e Pedro falou: Senhor, muita gente te oprime, te imprensa, como sabe quem te tocou? Então era isso que acontecia com a pessoa de Jesus. E então aqui Jesus ele pega um barco e vai para as águas distantes, e ali ele fala para as pessoas, como menciona a palavra de Deus, para aquela grande multidão que ali se encontrava para ouvir algo da parte da pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, ali Jesus Cristo, ele começa a falar para aquelas pessoas, e então Jesus aqui, ele fala, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Então, irmãos, a gente podemos ver, irmão, que o semeador saiu a semear, aqui está falando da própria pessoa de Jesus Cristo, que ele saiu a semear, e então ele vem falando desta maneira para aquela grande multidão que ali se encontrava, e que Jesus não estava ali para falar, para que eles viessem a entender, por isso que ele fala desta maneira para o povo, porque o povo tinha o coração ruim, o coração mau, e então que estava ali para ouvir, mas como não era para eles entender o mistério de Cristo, que é o Evangelho, então Jesus aqui ele começa a falar por meio de parábola. Então a gente vê, irmãos, que no versículo 4, deixa eu ler: enquanto lançava a semente, parte caiu em beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Então, irmãos, a gente podemos ver aqui, irmãos, que a semente foi semeada, ou seja, a palavra. Jesus falando aqui que foi para 4 que foi semeada, a semente foi uma só, agora lugar, destino foi para 4, assim como a gente já lemos já do capítulo 4 até o 8, tirando o 6, que o 6 é uma pequena resposta do versículo 5, então a gente vê aqui, irmãos, que a palavra foi semeada para 4 pessoas. Se a gente for ver aqui, irmão, foi semeada 100% para as 4 tipos de pessoa aqui, a qual os versículos falam. Então aqui a gente podemos ver, irmão, que o versículo 5 diz assim: portanto, versículo 5, parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E então Jesus continua falando das sementes a qual foi lançada. Versículo 6 eu li, não, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Eu vou ler aqui, irmãos, os versículos todos, novamente. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e que cresceram e sufocaram as plantas. E outra parte caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, irmãos, o que eu quero mostrar aqui, irmão, dentro desse versículo aqui, é que cada semente teve a sua direção, e cada lugar que foi plantado, ou seja, cada pessoa que ouviu, houve uma reação diferente para com a palavra do Senhor. Então a gente vê que a semente foi uma só, mas a reação foi totalmente diferente, para as quais foi direcionada a palavra
do Senhor. Então a gente vê aqui, irmãos, que a semente, uma só, foi direcionada, mas a gente vê que há uma reação totalmente diferente uma da outra. A gente vê aqui que, se a gente for pegar os 100% dessa semeadura, 100% dessa semeadura, a gente vê aqui, irmãos, que 75% se perdeu, só 25% que foi aproveitosa. A primeira caiu no caminho, a segunda num terreno pedregoso e a terceira nos espinhos. Então essas três aqui a gente vê que teve problema depois de ter recebido a palavra, mas aqui o que eu quero enfatizar aqui é que a pior de todas ela, não querendo dizer que foi melhor, que acabou na mesma situação, foi a segunda e a terceira, mas a primeira fala que caiu no caminho e as aves vieram e comeram. Mas aqui tem outro em sentido. Então aqui agora, irmãos, eu vou virar a folha para a gente ver, irmãos, uma explicação mais detalhada de cada semente dessa, que a gente vai encontrar agora a partir do versículo 19. Então aí você veja agora, nós vamos ver aqui agora, de cada semente dessa, a primeira que a gente leu, a semente que caiu no caminho. Então no versículo 19 vai falar detalhadamente desta semente, a que caiu no caminho, e assim como as outras, aonde vai dar um detalhe melhor, quando Jesus, no versículo 9, ele fala, no versículo 8, os discípulos vão perguntar para ele por que ele fala para o povo por parábola, no versículo 10, aí ele vem falando detalhadamente outro assunto, mas quando chega no versículo 19, ele volta a falar do que aconteceu com aquela semente que caiu no caminho. Então o versículo 19 diz assim, olha: quando alguém ouve a semente, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu em beira do caminho. Então aqui, irmão, está, posso dizer que na semeadura, a semente que é boa, que é a palavra de Deus, o lugar pior que teve foi esta que caiu, ou seja, foi esta pessoa que a Bíblia mostra que estava em posição como fosse no caminho. Então a gente vê, irmãos, que a palavra do Senhor, ao ela ser semeada, acontece de alguém ouvir e não entender. A Bíblia nos mostra detalhadamente que este é o que está ao caminho, ou seja, a semente foi lançada a uma pessoa que ouviu a palavra, ouviu a mensagem do reino de Deus, mas não entendeu. Mas a Bíblia também vai dizer, dentro deste mesmo versículo, que ela fica no coração, ou seja, fica na mente do homem. Mas aqui a Bíblia nos mostra que vem o diabo, o maligno que é o diabo, vem e arranca ela do coração do homem, porque ele ouviu e não entendeu, mas mesmo assim ela ficou no coração do homem. Então a Bíblia diz que o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso daquela semente que caiu em beira do caminho. Então, irmãos, o que acontece quando a semente, irmão, ela é lançada, ela é pregada, as pessoas, Jesus mostra que esta semente, que ela é boa para salvar, e ela vindo direcionada para o ser humano, qual é o meio? É salvar o ser humano, que ela vai
fica na mente, do coração do homem, na mente do homem, e o maligno está satisfeito, e vai e arranca, para que assim o homem não venha ter um bom resultado daquela semente que foi plantada. Então, irmãos, aqui é uma das sementes, a qual fala no versículo 4, a que caiu à beira do caminho, é a tal qual o homem ouve, ou a mulher ouve, e chega a não entender. Aí, continuando, no versículo 20, que é a semente que caiu no terreno pedregoso, que diz: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A palavra, irmão de Deus, irmão, ela, para a pessoa ouvir a palavra do Senhor e a receber com alegria, irmãos, eu acho que é porque a pessoa não entendeu bem, ou leva na brincadeira, ou a pessoa falou de Camões e depois perguntou se quer aceitar Jesus. É mesmo assim, é o tipo dessa pessoa que está ouvindo uma palavra sem ter sem ser direcionada um objetivo certo, e a pessoa ouve e leva na brincadeira e recebe até com alegria, e acaba mesmo assim se convertendo, não sabendo muito bem porquê, mas quando a realidade vem chegando, então no versículo, aí quando a realidade chega, aí a pessoa começa a ver que as coisas é bem diferente, e tendo raiz superficial, ela não é boa. A raiz que segura o crente na videira é aquela que desce de solo abaixo, mas que não fica superficial, porque assim ela cai, que é o caso daquele que recebe a palavra com alegria, como vai dizer no versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo o abandona. Isso aqui é a pessoa que recebe a palavra, quando ouve a palavra, que ouviu e chega até crer, mas assim, não foi bem direcionada. Por exemplo, eu vou chegar para uma pessoa que não conhece a pessoa de Jesus, aí vou falar sobre Davi e Golias, vou falar sobre Sansão, e depois eu vou perguntar para a pessoa se a pessoa quer aceitar Jesus. É tipo essas coisas assim que acontecem. Não explicou para a pessoa a situação que a pessoa está diante de Deus, não mostrou que a pessoa, para se chegar a Deus, é necessário crer na pessoa de Jesus Cristo. E dessa maneira, irmão, muitas das vezes as pessoas recebem a palavra com alegria, e logo quando vem essas coisas aqui, irmãos, o que eu falei aqui no versículo 21, não tem raiz em si mesmo, pouco tempo, permanece pouco tempo. Então, a permanência é pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. E tribulação, irmãos, e perseguição é uma coisa, irmão, que ela nunca vai deixar de existir na vida da pessoa que está caminhando para o céu, mas que, tendo a raiz fixada no solo, não na superfície, ele vai suportar tribulação e perseguição. E a palavra de Deus, ela não vai mostrar em canto nenhum que o homem, após receber a pessoa de Jesus, ele vai ter uma vida aqui de tranquilidade.
E o apóstolo Paulo, ele diz bem claramente que é o que acontece com a pessoa que recebe a pessoa de Jesus. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Veja aí, por favor. Atos dos Apóstolos, 14, 22. Atos dos Apóstolos, 14, deixa eu ver aqui, 14, 22. De Atos. Pode ler. Pronto. Permaneça na fé, dizendo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então, irmãos, a gente vê, irmãos, que a pessoa que recebe a Jesus como Salvador, irmão, se ele não tiver fixado na rocha, se não tiver firme na palavra do Senhor, não é somente no louvor, não, é na palavra do Senhor. O louvor é algo da parte de Deus para nos ajudar, para nos alegrar, para a gente ter um novo cântico, que é maravilha, que eu desejaria até saber cantar bem também, mas é fixado na palavra do Senhor. Então, irmão, por meio de tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo o abandona. Então, irmão, aqui a gente vê que é exatamente essa semente que ela foi lançada no terreno pedregoso, que não tem raiz fixada de solo abaixo, mas que é superficial. Então, ela abandona a fé por não ter fixado, por ter recebido a palavra com alegria, porque a palavra do Senhor, ela é de aborrecer o homem que está na prática do pecado, não do homem ouvir e recebê-la com alegria. Mas, continuando, versículo 21, já foi, versículo 22, que diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Então, irmãos, aqui a gente vê a outra parte aonde caiu a semente. Irmãos, aqui dá para mim, irmão, observar, irmão, que estas pessoas, irmãos, elas já tinham esses desejos, irmãos, mas ao ouvir, mas receber a semente, elas creu no Evangelho, crê na palavra. Só que quando se é liberto, aí então vai ver, irmão, em si mesmo, que não é as riquezas que vai nos dar salvação, não é riqueza que vai nos livrar da perdição, mas sim a pessoa estar firme com a pessoa de Jesus Cristo, a qual nos garante salvação. Então, irmãos, quando a semente cai no meio dos espinhos, é porque, irmãos, o lugar onde a semente caiu, esse lugar já não era bom, já se havia isso aí no homem. Só que quando o homem busca a libertação, botar Deus em primeiro lugar, e é liberto, a coisa muda. Mas quando isso já há no homem, e ele não procura, por meio da palavra de Deus, tirar isso da vida do homem, e isso fica na vida do homem, esse desejo ganancioso por riqueza. Então, irmãos, a palavra nos mostra que a riqueza sufoca, tornando infrutífera. Ou seja,
é a pessoa que ouve o Evangelho, se converte a Jesus Cristo, mas tem algo na vida dele que ele acha de grande importância, que na verdade aqui, irmão, não é caminhar para o céu, não é fazer a obra do Senhor, mas é estar em busca daquilo que há nesse mundo, que o diabo ofereceu muito para a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não fez caso nenhum daquilo que o diabo ofereceu para ele, que foi as riquezas, mas é uma coisa que o homem, por causa das riquezas, sufoca, tornando infrutífera a semente que foi germinada no seu coração. Então, irmão, aqui está as 3 primeiras sementes, ou seja, aqui está as 3, a palavra que foi semeada, a qual Jesus fala na parábola. E então aqui está as 3 primeiras, que é a semente que caiu no caminho, aqui caiu num terreno pedregoso e que caiu entre os espinhos. Então aqui está os 3 lugares onde Jesus, nessa parábola, ele mostra que a semente, ela caiu, mas a gente vê que não prosperou nenhuma das 3 prosperou. Então se a gente for ver, irmão, se a gente for somar aqui, foi 4, 3 não prosperou, mas uma só que prosperou. Só que essa uma só, irmão, ela é bem diferente das outras 3. Então, irmão, a gente vê que dentro dessas 3 sementes, irmãos, dentro dessas 3 sementes aqui, a gente vê casos diferentes, cada uma da outra. Casos diferentes, cada um da outra, a gente vê nessas 3 sementes. Então a gente vê aqui Jesus mostrando para as pessoas, mas quando chega no versículo 22, no versículo 23, que aqui está mostrando aqui com mais detalhe a semente que foi semeada na parábola da semeadura, versículo 23, que diz assim: enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Aqui, irmãos, é bem diferentemente da primeira semente que foi lançada. A primeira semente nos mostra que ouviu e não entendeu. Mas a 4ª semente mostra que ouviu e entendeu. E aqui, irmãos, quando se ouviu e entendeu, nos mostra, aqui, irmãos, tira todo o direito de o diabo meter a mão nessa semente daquele que ouviu e entendeu. Mas daquele que ouviu e não entendeu, dá o direito de o diabo ir e arrancá-la ela da mente do homem que ouviu a palavra. Aqui, irmão, está a diferença entre a primeira semente e a 4ª semente, ou seja, na primeira semeadura e na 4ª semeadura. Então aqui está a diferença do que ouve e não entende, e do que ouve e entende a palavra do Senhor. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, irmãos, aqui está a grande diferença de quem ouve e entende, porque ela vai ficar guardada. Ela vai ficar guardada para aqui, irmãos, agora frutificar.
diferentemente da primeira, diferentemente da segunda, que caiu no terreno pedregoso, diferentemente da terceira, que caiu entre os espinhos. Essa aqui é a que faz a diferença entre as três. Então, irmãos, a gente vê que uma semente que caiu em terra boa, a gente não vê falar sobre espinho, nem pedregulhos, nem coisa semelhante à outra. O que mostra unicamente é a semente que caiu em terra boa. É a que ouve a palavra, entende. É a que ouve e guarda. Porque quando se guarda, ela vai germinar, ela vai dar frutos. Então, a gente vê que ela vai prosperar e ela vai produzir, e mostra que a colheita que ela produz é o que ouve e que guarda, e que a terra é boa, a colheita é grande. Então, irmãos, aqui está, irmão, mostrando com mais detalhe, irmãos, a semente nos terrenos que foi semeado. A semente que foi nos terrenos semeado, mostrando entre o versículo 19 e o 23, as 4 sementes que foi semeado em lugares diferentes. Então, irmãos, este capítulo aqui é o capítulo onde mais tem parábola a qual Jesus contou, mostrando uma comparação, e as pessoas ouvia e só entendia, era aqueles que estavam com a pessoa de Jesus Cristo, porque para isso Jesus falou que para eles o mistério do reino de Deus foi revelado somente para aqueles que tinham realmente compromisso com a pessoa de Jesus, aqueles que queriam de verdade a pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus em Cristo o abençoe e continue o abençoando, e eu aqui agradeço no nome de Jesus.